Quero agradecer primeiramente ao nosso grande e amado Deus, nosso Pai Celestial, que me permitiu estar aqui esta noite de quarta-feira, dividindo o pão da vida com os irmãos. Também gostaria de agradecer ao nosso irmão João Gabriel, que me deu esta oportunidade. Para mim é um prazer, uma alegria, uma satisfação poder estar pregando aqui. Gostaria de dizer, quando eu e minha família nos mudamos para a cidade de Socorro, há 7 anos atrás, aqui foi a primeira igreja que nós fizemos uma visita aqui em Socorro. Era um domingo à noite, havia uma programação especial, a igreja estava lotada. Quem diria que um dia eu estaria pregando aqui para a honra e glória de Deus. Quero saudar você também que nos acompanha pela internet, que a paz seja convosco. Embora você não esteja aqui presencialmente, mas nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, mesmo que você esteja aí muito distante daqui, mas o Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo, que nessa noite vai nos direcionar para o estudo do livro sagrado. Meus amados, vou tentar ser fiel ao tempo. Nós estaremos encerrando o culto às 9 horas. Então, portanto, eu convido você se você puder, fechar seus olhos, baixar a vossa fronte e vamos juntos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos trouxestes à tua santa casa de oração, Senhor. No culto de oração, culto de pedido, Senhor, de agradecimentos, os quais foram feitos aqui. Pai, nesse momento vamos abrir tua santa palavra, Senhor. Vamos estudar mais um tema que encontramos ali. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos guie, Senhor, para a luz da verdade, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes de sua palavra. Me oriente, me capacite, Senhor, que eu não fale por mim, mas fale unicamente inspirado pelo teu santo e bom Espírito nesta noite. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu trouxe um tema para essa noite, onde nós vamos tratar das bem-aventuranças. Esse sermão é o maior sermão pregado por Cristo Jesus, registrado nos Evangelhos. Ele se inicia no capítulo 5 de São Mateus, justamente com as bem-aventuranças, e vai até o capítulo 7. É claro que o tempo não nos permitiria examinarmos tópico por tópico das bem-aventuranças, mas vamos hoje focarmos a partir do versículo 9 ao versículo 12. Os últimos tópicos ali das bem-aventuranças. Nós bem sabemos que bem-aventurança, nada mais nada menos, significa que felizes. Então nós veremos hoje, na mensagem de hoje, a felicidade de um cristão. Onde está a verdadeira felicidade de um cristão? E claro, não sei o que vou dizer, mas o próprio Jesus vai nos dizer aonde deve estar a nossa maior felicidade. Eu trouxe uns slides, eu gostaria que o nosso querido irmão Sonoplasta colocasse. Muito obrigado, irmão. Então, o título desta noite, como eu havia dito, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 11. Se você tem a sua Bíblia, você também pode abrir. Pode passar o próximo, por gentileza, irmão? Aqui vai ser projetado no telão. Você que está em casa também, o texto será projetado, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, talvez seja uma linguagem diferente da que estarei usando aqui, mas, entretanto, o sentido é o mesmo. Então, Mateus capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, ou felizes, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós vemos algumas características nesse texto, descrito por Mateus, no versículo 9, aqui do capítulo 5. Primeiro, felizes são os pacificadores.
E nós vamos, mais à frente, ver o real significado do que é ser um pacificador. E uma segunda característica, essas pessoas que são pacificadoras, elas devem ser chamadas de filhos de Deus. Então, um pacificador, ele é rapidamente reconhecido por quem está em seu redor, porque ele traz a paz. E claro que nós vemos no próprio livro sagrado, a Bíblia, que a paz, quem pode produzir a verdadeira paz é Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. Então, aquela pessoa que leva Cristo às demais pessoas, ela de fato, ela deve e será reconhecida como um filho e uma filha de Deus. Irmão, pode passar o próximo, por gentileza? Agora, eu fiz uma rápida pesquisa no Google sobre o significado da palavra pacificador. Pacificador é aquele que restabelece a paz, que busca pacificar, apaziguar, pacifista, o pacificador do conflito, adjetivo capaz de pacificar, de promover a paz, acordo pacificador, pacificante, etimologia de origem da palavra pacificador, do latim pacificador. Olha só, é aquele que restabelece a paz, que procura apaziguar os conflitos. É claro que nós sabemos que aquele que realmente tem a verdadeira paz é Cristo Jesus. Ele é a fonte, Ele é a própria paz. E quando nós andamos juntamente com Cristo Jesus, nós vamos refletir a sua paz em nós para outras pessoas. E claro, nós como adventistas do sétimo dia, seremos capazes de levar a verdadeira paz às pessoas que estão ao redor. Pode passar para o próximo, por gentileza? Onde encontramos a verdadeira paz? Nós temos aqui um texto que está no livro O Desejado de Todas as Nações, que diz o seguinte, Ellen White, ela comentando sobre essa passagem de Mateus: bem-aventurados pacificadores, a paz de Cristo provém da verdade, é harmonia com Deus. O mundo está em inimizade com a lei de Deus. Os pecadores acham-se em inimizade com o seu Criador e, em resultado, em inimizade uns com os outros. O que ele está dizendo aqui, meus amados? Se nós não temos a verdadeira paz que é só produzida por Cristo Jesus, isso significa que nós estamos em inimizade com o próprio Deus, porque nós estamos em desobediência à sua lei. E, consequentemente, nós estamos também em desarmonia com o nosso próximo. Por isso, hoje, nós vemos o mundo como um geral, guerra, fomes, uma desigualdade social, onde muitas pessoas têm e sobra em suas mesas uma comida farta, alimento farto, e outras pessoas passam fome. Pessoas dão golpe em outras pessoas, financeiro, amoroso. Matam-se homicídios e homicídios. Caso você ligue a sua televisão, ou você vá na mídia, na internet, você verá notícias de homicídios em cima de homicídios, porque as pessoas não estão obedecendo os mandamentos de Deus. Os primeiros mandamentos do Decálogo decorrem em uma comunhão com Deus. A segunda tábua decorre em uma comunhão com o próximo. E claro, se nós não temos uma comunhão com Deus, consequentemente nós não levaremos a paz para as demais pessoas, cumprindo a segunda tábua dos 10 mandamentos. E o texto continua, mas o salmista declara: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, versículo 65.
Os homens não podem fabricar a paz. Os projetos humanos para a purificação e reerguimento dos indivíduos ou da sociedade deixarão de produzir a paz, visto que não atingem o coração. Veja que, por mais que a sociedade fale de paz, paz, e pregue isso abertamente para todos, nós não atingimos a verdadeira paz. Por quê? Porque ela não está centrada na fonte que é Cristo Jesus. É o ser humano tentando produzir uma falsa paz. Sabe quando você diz assim, eu estou bem com Deus e com o meu próximo. Mas essa pessoa que diz isso, ela é conhecedora das Escrituras, mas não age segundo tal. Essa pessoa então está tentando produzir uma falsa paz, que pode durar momentaneamente, mas essa paz irá cair, porque não está centrada em Cristo. E o texto continua, o único poder capaz de criar ou perpetuar a verdadeira paz é a graça de Cristo. Vou repetir, o único poder capaz de criar ou perpetuar a verdadeira paz é a graça de Cristo e somente a graça. Quando esta é implantada no coração, expele as más paixões que causam luta e dissensão. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isaías capítulo 55, versículo 13. E a vida deserta enxutará e florescerá como a rosa. Isaías capítulo 35, versículo 1. Gostaria de frisar o que ela diz aqui, as últimas linhas dessa passagem. Quando esta é implantada no coração, expele as paixões que causam luta e dissensão. Em outras palavras, as más paixões, as paixões carnais. E elas permanecem no coração do homem, fazendo que o homem peque contra Deus e contra a sua lei, porque essa paz não está embutida nele. Ele não buscou essa paz, ele não buscou essa comunhão com Cristo Jesus. E por isso, meus amados, o ser humano se entrega ao pecado e às paixões carnais. Pode passar para o próximo, por gentileza? Para ser um pacificador, devo ter o Espírito de Cristo? É uma pergunta. E claro, nós vemos ali no livro Vida de Jesus, página 46, a resposta. Bem-aventurados os pacificadores, Mateus capítulo 5, versículo 9. Aquele que tem o espírito manso e humilde de Cristo será um pacificador. Então nós devemos ter um mesmo espírito de Cristo, manso e humilde. E esse espírito nós encontramos em sua palavra. Quer conhecer mais sobre esse espírito manso e humilde de Cristo? Primeiro, tenha contato com ele através da leitura da Bíblia, do espírito de profecia. Ore mais. Senhor, quero conhecer mais e quero ter mais um contato contigo, para que esse mesmo Espírito habite em minha vida e eu também seja um pacificador. E ela continua, tal disposição não provoca discussões ou refuta com palavras ofensivas. Antes, torna o lar um lugar feliz e traz suave atmosfera de paz que envolve a todos. Amados, perceba que este é um problema recorrente na sociedade. Geralmente a sociedade não é um lugar com paz. E talvez eu esteja falando para alguém que no seu lar, na convivência com os seus parentes, talvez seu pai, sua mãe, não esteja um ambiente harmonioso, um ambiente de paz, talvez estejam com muitas brigas, discussões. Na sociedade, por exemplo, quando no trânsito há brigas tolas e mortes tolas, por conta das pessoas não terem o Espírito de Cristo. Mas quando nós temos esse papel como adventistas, de levar esse espírito manso e pacificador para onde nós vamos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho,
seja no nosso dia a dia. Muitas pessoas ficam nervosas com facilidade, e elas ofendem com palavras o próximo, e não pensam duas vezes. Por quê? Porque essas pessoas não estão centradas o seu coração em Cristo Jesus. Então, quando eu tenho um Espírito de Cristo e sou de fato um pacificador, aonde eu vou levar a paz de Cristo Jesus. Próximo, por gentileza. Devemos nos alegrar por estarmos sendo perseguidos por amor a Cristo. E aí então Jesus continua a passagem no versículo 10 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados ou felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus disse aqui? Feliz você que é perseguido por causa da justiça. E nós sabemos que a justiça é Cristo Jesus, Ele é a justiça. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: feliz é você que é perseguido pelo meu nome, porque seu é o reino do céu. O reino do céu está guardado, seu galardão está preparado, se você sofre perseguição pelo meu nome. Meus amados, hoje nós podemos sofrer perseguição? Claro que podemos, de uma forma individual. E muitos reclamam e reclamam e reclamam. Mas, em outros países do mundo, há uma perseguição religiosa onde os cristãos dali não podem ser cristãos abertamente. Se eu não me engano, são 50 países, ou quase isso, onde o cristianismo é proibido. E pessoas que tentam a prática do cristianismo, pregar o cristianismo, são presas, condenadas a prisões perpétuas, inclusive à morte. No passado, sempre os cristãos sofreram perseguições. Nos 1200 anos da Inquisição, quantos cristãos não foram mártires por amor a Cristo? E eles tinham essa promessa, como hoje muitos cristãos, na chamada janela 1040, também provavelmente têm esse versículo em mente, como os nossos irmãos do passado também tinham, que eles estavam sendo perseguidos pelo nome de Cristo Jesus, mas tinham certeza que a sua escolha era certa, porque Jesus disse que deles é o reino dos céus. Então, se você está sofrendo algum tipo de perseguição, porque você é fiel a Deus, hoje há muito preconceito com cristãos, com adventistas, enfim, você deve se alegrar, porque você está fazendo a vontade de Deus, e Satanás não está feliz, por isso ele ataca aqueles que verdadeiramente são cristãos dentro da igreja, aqueles que verdadeiramente estão procurando buscar a verdade. Claro, aqueles cristãos nominais, ele não se importa, porque já são dele. Agora, aqueles verdadeiros cristãos, aqueles verdadeiros seguidores de Cristo, sim, sofrerão perseguição, mas devem estar felizes, porque estão a fazer a vontade do Pai Celestial. Próximo, por gentileza. O apóstolo Paulo, um dos maiores teólogos, se não o maior teólogo do Novo Testamento, nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina desse trimestre sobre os Efésios, uma carta que ele escreveu. Paulo escreveu o seguinte ali em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12: e nos afatigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Vejam bem, meus amados, o apóstolo Paulo diz: e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. E aqui ele está falando claramente do trabalho missionário, os recursos que ele empregava na obra, os próprios recursos. Como ele foi bem sucedido em tudo isso, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. E mesmo assim ele era perseguido, ele era injuriado, mas ele não maldizia a Deus, como muitos aí fazem quando as coisas não dão certo. E ele diz: bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Muitas vezes nós jogamos as culpas
das consequências dos nossos erros no colo ou nas mãos de Deus, como se Deus fosse o maior culpado. Não, meus amados, temos que bendizer a Deus, porque estamos sendo perseguidos. E claro, se nós erramos, nós temos que buscar a Deus e pedir sabedoria para que nós tenhamos uma mudança. Próximo, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, tem um texto do apóstolo Paulo, que é fantástico. E esse texto você pode tirar de lição para a sua vida e meditar nele. E diz o seguinte: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você pode estar sendo perseguido, mas você não está desamparado. Deus, assim como não desamparou o apóstolo Paulo, Deus também não desamparará você nesse momento difícil. Você pode estar abatido porque as preocupações do dia a dia, as provas vêm bombardeando de tal maneira que nós não conseguimos suportar. Mas nós não estamos destruídos. Tudo isso não pode nos destruir. Porque se a nossa fé estiver ligada a Cristo Jesus, nós passamos a ser prisioneiros dele, porque nós estamos tão ligados com ele, que nada pode nos separar do amor de Deus, assim como o apóstolo Paulo. Próximo, por gentileza. Jesus está sempre conosco, mesmo que não pareça. E nós temos ali então, no livro Vida de Jesus, página 46, parágrafo 6, a seguinte citação da irmã White, referente a esse texto de Mateus capítulo 5, versículo 10. Jesus sabia que por amor a ele, muitos de seus discípulos seriam lançados na prisão, e muitos seriam mortos, mas aconselhou-os a não se entristecer por isso. Jesus sabia que por conta dessa fidelidade a ele, muitos de seus discípulos, não só apenas no passado, mas hoje, sofreriam perseguição, seriam jogados em prisões, condenados à morte talvez, mas ele aconselhou a eles a não se entristecer por conta disso. Não se entristeça pelas tribulações que você vem passando, confie em Deus. E o texto continua: nada pode causar dano àqueles que amam e seguem a Jesus. Vou repetir: nada pode causar dano àqueles que amam e seguem a Jesus. Ele os acompanhará em todos os lugares. Podem ser mortos por causa do Evangelho, mas Cristo lhes dará a vida eterna e uma coroa de glória. Amém. Cristo está com você em todos os lugares, não importa onde você esteja, Ele estará com você ali. Próximo, por gentileza. Uma outra citação, duas citações na realidade aqui, do Espírito de Profecia. A primeira está no livro Desejado das Nações, página 209, parágrafo 1. O mundo ama o pecado e aborrece a justiça. E foi essa a causa de sua hostilidade para com Jesus, porque ama mais o pecado do que a justiça de Cristo. Todos quanto recusam seu infinito amor, acharão o cristianismo um elemento perturbador. Então, aqueles que recusam o amor de Cristo Jesus, acharão o cristianismo um elemento perturbador. Como é sério, como é grave recusar o evangelho de Cristo. A luz de Cristo afasta as trevas que eles cobrem os pecados, patenteando a necessidade de reforma. A reforma só vem com a luz de Cristo. Quando eu tenho a luz, eu sinto a necessidade de uma reforma. Ao passo que os que se submetem à influência do Espírito Santo começam a lutar consigo mesmos, os que se apegam ao pecado combatem contra a verdade seus representantes. Esse texto é sério, meus irmãos. Aqueles que se apegam a Cristo Jesus, apegam a essa luz, essa graça, começam então a lutar contra os seus pecados. É a natureza carnal com a natureza espiritual. Ao contrapasso, aquelas pessoas que se entregaram totalmente ao pecado e aos desejos carnais, essas pessoas, elas são representantes de Satanás, e infelizmente combatem contra a verdade.
Por isso é sério a escolha que nós vamos tomar hoje. Sermos representantes de Cristo Jesus ou irmos contra a verdade. Que eu e você hoje possamos tomar a decisão ao lado de Cristo, para sermos representantes dele e não adversários. Assim se cria o conflito, e os seguidores de Cristo são acusados de perturbadores do povo. Lembra lá da história de Acabe, de Elias, quando ele se apresenta ao rei Acabe? Acabe chama ele de perturbador, porque tudo que estava acontecendo com Israel ali, na concepção de Acabe, era culpa dele, de Elias. E hoje muitos, aqueles verdadeiros cristãos, aqueles verdadeiros seguidores de Cristo, serão chamados de perturbadores do povo, porque essas pessoas estarão tão cegas, que elas não olharão e perceberão que a culpa do que está acontecendo com a igreja e com o mundo é deles, e não daqueles que são fiéis, sim dos infiéis. Mas a união com Cristo, que lhes atrai a inimizade do mundo. Quando nós somos unidos com Cristo, nós temos uma inimizade com o mundo, porque o mundo acha o cristianismo um elemento perturbador. Levam a injúria de Cristo, estão palmilhando a senda trilhada pelos mais nobres da terra, não com pesar, repito, não com pesar, mas com regozijo devem enfrentar as perseguições. Vou repetir, não com pesar, mas com regozijo devem enfrentar as perseguições. Cada ardente prova é um instrumento de Deus para a sua purificação. Quanto mais nós somos provados, mais é um agir de Deus, uma permissão de Deus, para que nós sejamos purificados. Então, quanto mais prova vier, melhor é. Deus está querendo te provar, e assim somos purificados, para sermos cristãos e cristãs de verdade. Próximo, por gentileza. Aos pacificadores e perseguidos por amor a Cristo, esta mensagem é para você. Exultai, se você está sendo perseguido nesse momento, por amor a Cristo Jesus. Se você sente isso, que um parente, um vizinho, alguém próximo a você do trabalho, seu chefe, enfim, está te perseguindo porque você é adventista, porque você é cristão, esta mensagem é para você. E o próprio Jesus diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vós. Grande é o seu galardão, grande. Deus tem preparado uma recompensa para você, porque de fato você está sendo fiel à palavra de Deus. Jesus diz: assim como os profetas foram perseguidos no passado, vocês também serão. Meus amados, o apelo que eu faço melhor dizendo, o apelo que Deus faz, o Espírito Santo de Deus faz para você essa noite é: se mantenha fiel. Busque a Deus e peça para Ele forças para que você possa suportar a provação que você está passando nesse momento. E que nós possamos se unir cada vez mais com essa paz de Cristo Jesus, lendo, orando, meditando em sua palavra sempre, para que nós também possamos ser pacificadores. Este é o meu desejo e esta é a minha oração. Amém? Meus amados, para nós encerrarmos,